A gente jogava tanto RPG, tanto, que o personagem do Thiago, ele tinha inveja no Duque. E ele vivia batendo no meu personagem, que era inteligente. E ele vivia sabotando. E eu não gostava muito de jogar RPG, que eu tinha medo do personagem do Thiago queria ficar maltratando o meu. Então a gente podia sentimento, né? Onde já se viu um cara chorar porque o outro rasgou a folha do personagem dele na frente? Olá, errantes da internet, Carlos Brossa aqui mais uma vez. Vamos começar uma segunda parte tão aguardada sobre RPGs do nosso querido podcast Os Errantes. Bom, nem tão aguardada assim, né? Eu pelo menos eu aguardava. Não, na verdade nem eu aguardava. É uma super discussão que nós tivemos, os 4 amigos aqui, de RPG, que jogávamos o módulo GURPS e nos divertíamos e entretínhamos tantas tardes, finais de semana, noites, tendo toda sorte de personagens divertidos e engraçados, que nos rendeu aí um entretenimento sensacional na nossa infância e queremos compartilhar com você, queríamos que você também colocasse aí nos comentários, etc., o que é que você viveu a respeito de RPG e se não viveu, conte-nos aí o que está achando da nossa experiência. Dá seu like, se inscreve aí, vamos fazer com que esse podcast chegue aos confins da terra aí. Por favor, compartilhe, se inscreva no canal e vamos todos juntos para a terra com participação especial de Thiago. E eu acho que a gente podia começar exatamente com o Thiago, se você quiser, Thiago, claro. Não, vamos explicar o seguinte, Nil, o que a gente falou na última reunião, o que foi falado, foi assim, Thiago, primeiro que o modelo do podcast aí é isso que você está vendo, é bate-papo completamente à vontade, cara. Segundo que a gente está falando de RPG dessa vez, né, na primeira sessão de podcast a gente focou principalmente qual foi o primeiro contato que a gente teve com RPG, né, então a gente contou que a gente ia brincar no bode, jogar Supremacia, Mega Drive, né? Isso. Jogava... O que mais? Você era antes da gente ainda, Thiago. Você fazia a sala do bode virar um campo de guerra de elástico. Guerra de elástico. A gente fazia ficava uma semana a nossa base montada lá na casa dele, meses até. Ficava lá e nós brincava na sala com Playmobil, com Rambo, tudo essas coisas, velho. Nós fizemos de tudo. O Duke? Não tinha o Duke, velho. É, lá que surgiu, né? O Duque de Nova York, essas coisas aí. E eu acho que aí o Thiago pode contar, né? Se você quiser, Thiago, aí como é que era antes, né? E como que você foi tendo contato com o RPG, né? Como que aconteceu de você conhecer o RPG e jogar pela primeira vez? Ou foi, tipo assim, seu primeiro personagem, coisas assim. Que dá pra começar assim. O RPG surgiu na vida da gente quase tudo igual, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Que a gente sempre andou junto, então foi na mesma época, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos no máximo na época, acho que era uns 10. E aí a gente entrou nas veredas desse mundo aí. E foram várias histórias, né? Muitos aprendizados que o RPG desenvolveu a nosso raciocínio, a parte da gente interagir também, né? Porque na realidade, quando me perguntam o que é um RPG, o RPG nada mais é que o quê? Um teatro em que você escolhe um papel, um filme que a gente decide. A única diferença é que é decidido nos jogos de dado, né? Que a sua sorte é o dado, não existe a sorte assim escolhida, né? É no dado. Tanto as cagadas quanto as coisas boas que davam certo no jogo. Mas só que as que ficavam mais da hora eram as cagadas, né? Você conseguia acabar com o RG num 666, né? Você conseguia acabar com as histórias, né? Ou dar uma outra reviravolta, tipo, o mestre ser obrigado a dar outra volta no jogo, né? Conduzir de outra forma, que não estava sendo conduzida, né? Mas, exato. Cara, pra mim, o RPG foi uma das melhores coisas da minha infância, cara. Não tem nem o que falar. É muito divertido. A gente vivia uma realidade que às vezes a gente não podia viver, né?
que é o que acontece, né? Você acaba vivenciando, fazendo coisas que você não faria na vida normal, né? Que nem num jogo de videogame hoje em dia, que esses jogos de mundo aberto nada mais é que um RPG. Que você faz meio linear, assim, mas às vezes tem caminhos que você... Tem várias formas de você terminar, e o RPG era assim. E eu acho que uma coisa é certa, Thiago, pelo menos com GURPS, né, que GURPS em português, a tradução que eles fizeram, eu achei bem legal, de vários termos, né, você já saiu, todo mundo aqui já saiu aprendendo palavra que quase ninguém mais no Brasil. Que ninguém imagina o que é, que a gente tem que ficar, às vezes a gente solta numa conversa, você tem que explicar, não, é isso. Palavras, né, difíceis e diferentes. Exatamente. Nossa, você até parece que você tem recuperação alígera. O quê? O quê? Alígera? O quê? Que isso? Eu não tenho essas coisas, não. Eu sou vacinado. Não, o cara tem abascanto ali. Nossa. A gente xingava os caras de pedinte na rua, né? O cara nem sabia. Pedinte, o que é isso, né? Tá ofendendo o cara boiando, né? Sim. Isso daí era o xingo normal mesmo, nosso, né? Carçudo. Agora, se você acabar falando pra pessoa o QI, bastante gente sabe o que significa, né? Mas o nível já... Não, QI 9 tá legal. Não, você tá legal. Já não é bem assim, né? E você começou no GURPS direto? Você lembra se você jogou Aventuras Fantásticas antes? A gente começou no GURPS, que eu lembro. Aí depois, acho que foi o Brise que apareceu com Dungeons & Dragons pra gente jogar. Isso aí a gente recapitulou. Foi o Bode que comprou o Dungeon. Mas daí nós acabamos conhecendo o Brise, porque o Brise sabia já jogar. Ele não sabia jogar GURPS na época, se não me engano. É o contrário. O Brizio que trouxe o GURPS, acho que foi, né, Emiliano? Da turma do Bode lá. Na verdade, do Zé, a turma do Zé e do Bambu, do Júnior, isso. O Bambu, quando a gente jogava D&D na casa do Bode, que ele comprou a caixa da Grow lá. Ah, é mesmo? E aí a gente jogava lá, daí o Bambu falou que o pessoal, uma outra galera, a galera do Objetivo, né, os amigos dele, jogavam tal de GURPS e que, obviamente, o GURPS era melhor. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas pior que é a verdade, né? Mas é assim, né? É o papo do Bambu, né? Matar ele, né, mano? Mas é o papo do... Não, já era assim desde os 12 anos, cara. Já era assim, não, porque é melhor os outros lá, você tem que ver. Muito melhor que isso daí que vocês estão fazendo, não tem comparação. Para! Aí... É isso. É isso mesmo. Foi. Então, Thiago, outra coisa que eu tava pensando aqui, né? Jogava Dungeon, depois a gente partiu pro GURPS, né? Foi a nossa evolução, né? Mas a gente começou mesmo, teve uma campanha, vocês não jogaram, eram Aventuras Fantásticas, que era um livro desse tamanho, assim, que o meu irmão e eu compramos em São Paulo, e a gente começou a jogar sozinho, eu e meu irmão. Então, o RPG... Eu acho que eu cheguei a jogar isso aí, sim. Que eu lembro que a gente ficava jogando os dadinhos, lendo e jogando sozinho. Dadinhos. Isso. Esse mesmo, Thiago. Lendo e jogando sozinho. Isso, esse mesmo. Então muito o RPG surgiu, eu estava percebendo aqui, Brossa, vale a pena anotar, em 3 vertentes. Uma com o meu irmão e eu, uma o Bode e no Dungeon, e uma outra com o Júnior e com o Bambu e com o Rodrigo e o Brizio. E o Mário Matilde jogava também. Que Mário? E eu tô percebendo uma coisa aqui que o Thiago, a diferença de idade que o Thiago tem para mim é exatamente 1 ano, eu acho. E ele talvez tenha menos lembranças acessíveis do que eu, por causa de ser um pouquinho mais novo. E ele já não lembrou que a gente começou primeiro no Dungeon com o Bode. Então, eu sou muito bom de memória, eu lembro bastante coisa, mas essa já pegava, não lembro eu acho que o Thiago entrou... Você tinha 10 anos, cara. Eu tinha 11. Então, mas acho que o Thiago entrou... Quando eu entrei, estava quase todo mundo, menos o Thiago, eu acho. Não, ele tava assim.
Thiago A gente tava. sempre teve, os primeiros que formaram lá foi eu, o Bode e o Felipe, tudo. A gente tá Isso. desde o começo, nunca parei. Isso. Era primeiro você, o Bode e Joel, acho, não era? Antes de mais nada mesmo. Joel, Né? Exatamente. aí tinha o Dito também, que Dito saiu Caveira. fora. Dito Caveira O Dito. saiu fora, né? E tinha o Bambu também jogava, brincava com vocês, né? Brincava bastante, o Bambu. Que é o primo do Bode. Ele era meio Era distante, ele vivia em Santos, se não me engano, tinha uma época, não sei se ele morava lá ou se... Isso. Inclusive a questão da RPG, voltando a essa questão, o Eduardo ele também o Bambu conheceu o GURPS também lá de Santos, tá? Com aqueles amigos ordinários lá. Isso, eu não sei se foi através do Bambu, por exemplo, que o Zé, que o Júnior conseguiu o GURPS, por exemplo, não sei, tipo assim, compra aí e tal, eu não gente, sei. assim, de parte de data foi no mesmo período todo mundo que começou atrás. Foi, exatamente, foi no mesmo ano, assim, na mesma época, muito próximo. 91, eu acho, 91, por aí. Daí 91, é mais ou menos isso, né? Barbaridade. Eu acho que o Thiago explicou a parte dele, né? A gente ia falar uma coisa que eu acho que é importante, que a partir do momento que a gente começou a jogar RPG e se interessar mais pelo GURPS, né? Porque a gente abandonou o D&D e fomos pro GURPS, né? Eu acho curioso que pelo menos no nosso grupo, a gente gostou tanto de GURPS, etc., e a gente jogava tanto que a gente nós começamos a criar material para o GURPS, né? Não material assim inédito, né? Mas material de apoio. Próprios armas, né? O GURPS nem tinha um negócio de arma completa, nós estudava, comprava livro, lembra? Livro sobre arma, o Bode comprava e a gente passava tudo pro papel, né? A gente tinha as nossas conferências internas e Exatamente. fazia as armas e tal, né? Tardes e tardes fazendo isso. O Nelson fazia umas conversões lá dos atributos da arma, né? De arma peso, de fogo, tal, arma de fogo, stopping power, sei lá o que, capacidade, peso, custo. Ele pensava no recuo, no peso, cadência, a questão até da precisão. Hoje, na verdade, acho que até hoje isso daí não é tão bem feito que nem a gente fazia. Não mesmo. Exatamente. E o GURPS permitia isso. Essa parte louca, essa parte interessante do GURPS, que é bem bacana, por ser um sistema de RPG genérico, né? E com as regrinhas, eu acho que são bem feitinhas nesse aspecto. Essas conversões, você conseguir traduzir coisas do mundo real, né? Principalmente essa parte de engenharia técnica para o GURPS, não é que é fácil, mas é possível, entendeu? É bem possível, tanto que a gente fazia. Eu acho que ficou bem legal. E a gente também gerou muito material de apoio também, né? A gente tinha as nossas pastas, a gente não usava os livros, né? Chegava uma época que a gente tinha as pastas, lembra? E tava tudo lá. Já sabia qual página, em qual lugar tava do nosso de tudo, a gente sabia tudo. Isso. Né? A gente fazia os personagens. Porque na verdade a gente vivia o GURPS, né? A gente não só jogava, isso fazia parte da nossa infância, era nosso jogar futebol. A gente falava sobre isso todo o tempo, qualquer coisa, aquele ali é NH10 disso, não, olha, né? Então a gente relacionava, fazia parte da nossa vida. Bem colocado. Tudo aquilo que a gente pratica vira hábito e você fica proficiente, né? Naquilo. O meu irmão falou um negócio aí, cara. Quase 10 anos das nossas vidas direto. 10 anos? Mais, hein? Porque, tipo assim, quando... direto foram 10, vai. Eu dei uma parada aí, eu comecei a parar em 2010, mais ou menos, que a gente começou a parar, né? Que cada um começou a seguir para outros lados, aí... Não, então tá bom. Mas é de 91 até 2010, Chuchu. 2010 o quê? 2010... 2000 e pouco, 2005, acho que a gente já deu uma... Não, foi mais, eu bobeei agora, peraí. A gente jogou muito, quando eu parei eu tinha uns 18 anos. Então, pô. Então... Jogamos muito tempo. Mas aí, voltando a isso, a gente começou a fazer essas coisas no Foro Max.
Então tinha um software que era no DOS do PC, daí a gente ligava lá, era feito para fazer o quê? Para fazer formulário de empresa mesmo. Não sei nem se foi o Edgar que trouxe o Formax, foi, Emiliano? Era um tanto conhecido. O Edgar tinha empresas assim, tecnologia tinha em geral da época, né? Porque você não tinha Microsoft Windows naquela época difundido assim como é hoje, e você não tinha DOS. Word, Excel, você tinha o DOS e esses programinhas para você fazer formulário. Então, continuando, o que acontecia? Aí a gente ficava a tarde inteira, cara. Eu lembro, de manhã parava para almoçar, digitando pro cara que estava digitando as vantagens. Então, hipoalgia, 10 pontos. Recuperação alígera, 5. Reflexos em combate, 15. E o cara ia digitando ali. Então, cara, a gente formou todo o livro, todos os suplementos do GURPS estavam ali. Era impressionante o que a gente fez. Eu acho que isso caracteriza também mais um aspecto de pioneirismo. Que nós, ali, o Brossa perguntou, né? De onde a gente aprendeu. Eu acho que nós fomos um dos primeiros grupos no Brasil a fazer esse tipo de coisa, cara. A dominar o GURPS e a fazer essas pastas. Eu tenho impressão. Que a gente, naquela época a gente não tinha essas mentalidades que os caras têm hoje. Isso aí, se nós tivesse passado, registrado tudo isso aí, nós ia ter o maior acervo de todos. Pois é, né? O GURPS também, ele... Pode ser, né, Thiago? Por outro lado, é direito autoral, né? Ele pertence ao Steve Jackson, acho que, não sei se é legal isso que a gente fez ou não, acho que pode, né, Emiliano? Acho que pode. Podia, né? Pode. A gente não tava plagiando o cara, não tava inventando um sistema diferente. Não é isso. Seria complementos, né, que nós fazia, né? Ilegal seria fazer cópia. Agora, se você tem o seu material que você tiver, e você gerar material de referência, de apoio, não tem problema nenhum. Isso não é nada ilegal, não. E aí veio o Bode já sempre com aquela, né, a mania dele, já falou, teve a primeira campanha do GURPS, que era o Caravana Paranhares. Já li tudo, pode deixar comigo. Lembra do Caravana Paranhares? Sim, claro que lembro. Eu fiz um personagem tão ruim, cara. Mas... o primeiro personagem, né? Era um homem de chicote. Não, quem tinha chicote era o seu personagem. Era, o meu personagem tinha chicote. Que era o Simon Belmont. Isso, ele tinha disosmia. Disosmia, tomou um copo de mijo. Exatamente, na sessão, é claro. Tudo na sessão. Tomou um copo de mijo na sessão de RPG. Caravana Paranhares foi mestrado pelo Bambu, que se candidatou a ler lá e fazer pra gente. Sim. Tinha o Tesorvano lá, que era o dono da caravana. Tesorvano, Farvaro. O Farvaro. Os nomes, você vai lembrando. Coisa muito legal, muito louca. E logo na sequência, o Bode mestrou o RPG de 400. Olha a mania que ele... era do Conan, não era? Não foi o do Conan? Que era 400 pontos. Eu fiquei impressionado. Lembrando disso. A gente fez o Conan, né? Eu era o Conan, né? Daí você era o Conan. Nós fizemos o personagem e não faltava ponto pra ele ficar forte, foi tirando do QI, né? Naquela época nem sabia se podia cara com QI 6. Como que sobreviveu uma pessoa dessa? Você baixou pra 6, né? Lembra? Ele tinha não dava. D20, DX20. Que isso? Eu acho que o mundo inteiro, aquela época que nós pra você ter uma ideia, eu acho que no filme dos Goonies, lá, o Mr. Slot, ele deve ter QI 8, pra você ter uma ideia. E mais do que o Conan. O 8 já é um possalzão, né? Exatamente, mais do que o seu Conan, né? E depois, é claro, mas é o primeiro personagem, assim, essas coisas acontecem. Nem sabia direito. Mas falando assim, então tinha depois do Caravana Paranhares, o Bode fez o RPG dele do Conan, RPG de 400 pontos, se eu não me engano, né? O Midas, né, o Bambu, fez o RPG espacial dele também, na época. Ele fez um RPG espacial, o Midas. Não lembro. Uma campanha assim, foi bem interessante, foi bem legal o RPG dele.
Nossa, eu joguei? Acho que sim. Eu fui mestrar um tempo depois, só um tempo depois. O Brizio mestrar... um pouco para mestrar, né? Você demorou um pouco, né? Sim, eu demorei um pouco, sim. Não comecei, não foi um dos pioneiros. Mas de longe, quem mestrou infinitamente mais foi o Bodão, né? O Bode... Nossa. Depois do Conan, que começou, já veio do Duke, né? Isso. Que é muito filme do... Muito Fuga de Nova York. O Fuga de Nova York, nós achava demais o filme e fizemos... Isso. O RPG de... A gente jogava tanto RPG, tanto, que o personagem do Thiago, ele tinha inveja no Duque. E ele vivia batendo no meu personagem, que era inteligente. Uhum. E ele vivia sabotando. E eu não gostava muito de jogar RPG, que eu tinha medo do personagem do Thiago queria ficar maltratando o meu. Então a gente confundia sentimento, né? Onde já se viu um cara chorar porque o outro rasgou a folha do personagem dele na frente? Tinha sentimento. Uma vez o Todd rasgou um personagem meu, velho. Eu nasci, morri, ele rasgou, já era, acabou pra mim. A minha vida acabou ali. Acabou. É assim. Não era assim, cara. Foi. Uma vez o Edgar me roubou meu personagem, que eu tinha os braços biônicos muito fodidos e valia dinheiro. Isso. Ele me matou pra vender meu braço. Olha as ideias, velho. Exato. Eu lembro disso. Era um RPG espacial. O personagem de Edgar era um elfo negro. E quem né, elfo negro, assim, tipo, no espírito do xenófobo e nazista, né, do que o elfo negro são, né, porque a gente não faz ideia disso, né, você fala, o fim do personagem é elfo negro e tal, mas o background do elfo negro é isso. Pra gente era tão normal, as coisas eram normais, a gente não ligava, né, nesse negócio de racismo, de todas essas coisas, né, a gente não, pra nós não tinha esses pensamentos. Mas primeiro que a gente não fazia distinção de nada, né? Exato. Como é que é o negócio do elfo negro aí, Emílio? O elfo negro, os elfos negros, eles abominam todas as demais raças. Eles acham que só tem elfo e o resto é tudo coisas assim. Elfos normais, eles já são meio assim com os normais, né? Com os elfos normais. Eles não gostam de outras raças, eles são xenófobos e opressores, assim, sabe? Então, assim, por isso que tem redutor de reação, isso não vem de graça, assim, sabe? Tem reputação negativa, né? Dentro de um mundo de fantasia no qual esse é o fato. Por isso que tem essa diferença no GURPS Fantasy, se você for ver lá. Né? Por isso tem essa diferenciação. O Edgar fez o elfo negro dele no RPG espacial. A gente não ligava muito para essa questão. No final das contas, era tudo uma questão de pontos, quantos pontos. E se era vantajoso. Alguém quer ganhar, né? O cara quer ser. Se era vantajoso. E se era vantajoso fazer um personagem, ainda que tivesse essas características desagradáveis, assim, sabe, detestáveis, dane-se, vários pontos aqui, né? Tô economizando aqui, ganhando mais ali, então tá bom. E aí o personagem de Edgar, realmente, ele enganou o personagem do Thiago, que tinha o Cyber e tal, e falou assim, cara, eu acho que com o dinheiro da missão dá pra fazer upgrade em você. Aí o personagem do Thiago falou assim, beleza, vambora. Aí levou o personagem do Thiago para um médico, só que na verdade por trás ele conversou com o médico e falou assim, olha, sabe, entendeu? Era muito dinheiro, né? Eles fez as contas lá, depois nós começamos a fazer conta. Exatamente, valia muito dinheiro. Então, assim, um personagem assassinou o outro, né, para roubar o cyber, né, as coisas biônicas, as partes biônicas dele. E que não era comum, né? A gente evitava embate entre personagens. Isso é fato. Tinha alguns, às vezes, né? Tipo, às vezes tinha algumas coisas. Não sei porquê. Tinha no determinado RPG do Bodão, eu acho que era RPG de 400 pontos, eu acho que o Joel tinha um ninja dele lá. E aí o ninja do Joel quis acender uma fogueira no meio do barco.
Vou acender uma fogueira. Mas então no barco, não se acende. Aí teve uma briga porque. Bateu nele. Ele e o Batatsugama dele. Essas coisas dele. Tinha. Era muita história, né, velho? A gente daí evitava, né? Tinha alguns embates mesmo, o RPG de super. Aí começaram a vir os suplementos. Isso. Tudo isso era GURPS módulo básico. Exato. Mas já tava avançado, né, no básico. Tava. A gente já sabia de ponta cabeça. Eu, por ignorância, minha predileção, eu nunca li a parte de psiquismo e magia do GURPS. Eu pulava essas páginas. Sim. Porque na época a gente gostava, eu e você eram os tanker mesmo, bater e quebrar tudo. Essa vitalidade na nossa idade era essa. Como a gente sofria na mão dos maiores, alguém tem que sofrer na nossa mão. Então a gente queria reverter o papel, né? Mas era. Fazia personagem forte e hábil. Eu gostava de fazer. Depois começaram a vir suplementos, né? Eu acredito que o primeirão mesmo foi o Fantasy. O Fantasy depois veio o Supers, né? O Supers, sim. Eu acho que a gente comprou meio junto. Na segunda Convenção Internacional de RPG, não na primeira, na segunda, eu acho que lançou GURPS Fantasy, que foi em 93. Sim. E aí a gente comprou o Supers em inglês. Isso, você tem razão. A primeira convenção internacional de RPG que teve, eu acho que lançaram Cyberpunk. Eu acho. Você tem razão. Cyberpunk também era legal, né? Cyberpunk era muito bom, cara. Muito. Eu tenho o original assinado pelo Steve Jackson, cara. Eu tenho aquele com as planilhas dos personagens que eles vendiam, tá intacto ainda. O meu tá novo. O quê? GURPS, sabe? Lembra quando a gente foi numa convenção? Eu comprei aquele que vinha com as folhas que a gente tirava xerox. Na verdade, ele vem para destacar, né? Mas nós só tirava xerox, não tinha coragem de destacar o livro. É, claro. Não, a gente usava a ficha que a gente fazia ficha com o próprio Formax, né? Exato. Sim. Exato, essas fichas elas ajudavam a preservar os livros, porque o GURPS, por exemplo, é um livro muito grande e com o manuseio acaba soltando a encadernação é fraquinha mesmo, não é muito boa a encadernação do GURPS. E ele não ia dar conta até pelo tamanho de muito manuseio. E os suplementos também. Os suplementos, eles eram menores, mais fácil de manusear, portanto, resistia mais tempo, mas mesma coisa. Depois de várias sessões fazendo personagem, aí ia acabar tudo destruído, né? Aí essas pastas que a gente fez, elas fazem falta, tipo, até hoje, por exemplo, comprei alguns livros de RPG e tal, que eu quero ver se eu mestro aqui, né, se eu leio e mestro pros meus filhos, mas eu a primeira coisa que eu penso é, preciso gerar uma versão de referência disso, preciso fazer uma pasta desses livros, né, no caso é D&D mesmo, né, não é GURPS nesse caso, mas de tanto que a gente usou, eu falo assim, para mim parece ser obrigatório, entendeu? Eu acho até que deveria ter disponível para download, assim, guias de referência rápido que você baixa, imprime nos PDFs e você tem uma versão condensada desse material sabe? Sim. Para você jogar e fazer personagem. Material auxiliar, né? Para você não precisar ficar. Porque no livro você tem, evidentemente, tem as regras, tem como funciona. Sem um livro você vai ter só uma porção de números só. Né, nomes e números, mas como que aquilo funciona, como usar, o que é. Né? A gente tinha aquele shield lá de mestre. Exato. Então, isso faz falta. Então, no livro você tem as regras, mas depois, no final das contas, quando você domina as regras, você está interessado pelos números, você quer saber as estatísticas e referências rápidas, né? Exatamente, a referência rápida. Você não vai mais precisar do livro. Então, essa referência rápida é fundamental.
E veja bem, Emil, daí a gente começou, então a gente já tem aí, né, um cenário onde a gente já gostava muito mais do GURPS, depois começou a chegar com Supers, eu acho que aí o Carlos Brossa, que aqui está conosco, ele começou a se interessar, porque a gente teve a ideia de fazer os X-Men, as regras dos Supers. Eu acho que foi aí que ele entrou nessa, né? Que a gente foi atrás dele, sabia, conhecia ele. Acho que ele era. Eu entrei um pouco antes. Então, eu entrei um pouco antes, que tinha. Eu lembro que vocês tinham um mapa. O Domingos que me chamou, o Emiliano também fizeram uma propaganda para mim. Aí eu lembro que vocês tinham um mapa bem nada a ver, um mapa que alguém arranjou em algum lugar e aí vocês iam marcando, aqui é o bar do fulano, aqui é a taverna, aqui é não sei o quê. E eu entrei nessa sessão, acho que o primeiro personagem que eu fiz, acho que foi um chamado, acho que era Veridiano, eu tenho esse personagem em algum canto. Era um anão, eu acho que esse foi o primeiro personagem que eu fiz, era um anão. Lembrando os nomes, é engraçado, o nosso saudoso Domingos, né, velho? Que ele, em vez do personagem dele ser Domingos, chamava Sábados The Better, lembra? Era. O Domingos era foda, velho. O Emiliano que inaugurou uma era de nomes estranhos, né? Aí começou um monte de nome. Aí eu botei lá, eu tive um personagem que foi o, como é que era lá, o McQuaid, o Lobo Solitário, né? McQuaid. Tipo, o Bigode. Eu ia assistir o filme. Bigode não tinha coragem de assistir o filme. Cocaine. Aí começou uma onda de nomes bizonhos, assim, que a gente Cocaine. Teve Maxwell Smart, teve Bárbara Smart, teve um monte de nome que aí virou uma zoeira, né? Mas eu entrei, foi aí, eu lembro que era um RPG medieval. Aí eu lembro que tinha uma propaganda que o pessoal falava, saiu o GURPS super-heróis, né, Heroes e tal, vou comprar. Eu lembro que o Bode foi lá, eu acho que comprou esse GURPS, não sei como é que se chama, né, que era uma área só para super-heróis. E aí chegou e eu lembro que sentou todo mundo, foi eu, o Brizio, o Bode, tudo mais, começou a montar personagem, né? Aí começava a jogar, ele esse poder, e aí ficou pontuação absurda, né? Cada pontuação num nível nada a ver, né? Porque supers em menos de 1.000, 2.000 pontos não tinha cabimento, né? E aí eu lembro que o pessoal foi fazer o sorteio. E esse sorteio foi triste, porque eu fui o último a ser sorteado, eu acho. Eu fui um dos últimos. Aí foi saindo, aí saiu lá o Colossus, aí o Thiago, eu quero Colossus, o Noturno, aí foi. Aí eu quero Noturno, eu lembro que vocês foram sorteando. Eu fui ficando pro fim, o que sobrou aí, né, mano? E sobrou o professor Xavier pra mim. Foi. Mais um ou outro. Nada mal, né? O professor Xavier. Não, sim, o personagem era bom, mas eu não tinha corpo, né? Se bem que RPG é só imaginação, mas eu podia invadir qualquer lugar de qualquer forma. Mas a nossa mentalidade de participação era andar e destruir, né, velho? Nós tínhamos Aí o cara pega o Xavier e fala, puta que pariu, olha qual eu fui pegar, né? Meio broxante, né? Hoje em dia eu ficaria contente já, né? Muda o perfil do jogador, né? Fala, o cara tem telepatia, né, bicho? Puta vantagem animal, né? Você vai saber usar a mente do cara, né? O cara é totalmente mente. Não, você podia interferir em qualquer jogada. O cara tá jogando e você falando, não, você não vai fazer isso. Se bem que eu não tinha essa consciência na época, mas você tava em todas. Você não precisava esperar fechar o turno. Eu tô na tua mente. Eu lembro que o Bambu era o Wolverine. Ele entrou no bar e matou um jogador de futebol americano, se eu não me engano. Ele num banheiro público, eu acho. A gente tinha noção, a gente não tinha noção. Coisas que a gente tinha que ler o personagem, ver coisas que o personagem não faz, né? É que a gente não vai lembrar das sessões. Seria legal até fazer uma história em quadrinho daquilo, entende? Porque, na verdade, aqueles não eram os personagens, eram as fichas do personagem, mas o Bambu, por exemplo, acho que nunca tinha lido X-Men. Acho que era só eu, o Brito e o Emiliano que tinha lido. Vocês que apresentaram, eu nem conhecia. Eu acho que o Emiliano lia também um pouco. O Eduardo, o Bambu, ele lia assim, ele lia. Ele conhecia algumas histórias, sim. Ele falava muito, inclusive, do Fusão, né? Que é o Destrutor e o Wolverine. Então ele conhecia algumas histórias, sim. Ele acompanhava algumas histórias.
Mas no final das contas, assim, acho que quem mestrava era o Bodão, né? Era o Bode, que fazia o melhor possível, com certeza. Mas é difícil, né? Assim, você adaptar a história, fazer uma história É uma história engessada já, né? É uma história engessada, né? É que acaba... É que nem no cinema, é um negócio engessado, eles não conseguem, né? E acaba que não é igual dos quadrinhos e acaba caindo. Não tinha limite, né? O cara, você chegava lá, matou fulano, matou, acabou. Não é que nem nos quadrinhos. Esses personagens do X-Men foram reconhecidos na 3ª ou 4ª Convenção Internacional de RPG como uma das melhores adaptações do X-Men para GURPS. Tinha o X-Men, tinha o Predador pessoas. Que o Bode fez. Predador, eu lembro que o Bode levou. Então, eu achei interessante. Tem o RPG do Predador também, né? Que nós deixamos passar. Eu não lembro desse. Esse, nossa senhora. Não foi esse que eu pulei do helicóptero porque meu braço caiu? Foi isso mesmo. Isso basta! Meu braço caiu, eu não podia usar a Vulcan, mas eu vou do helicóptero. Os primeiros personagens que surgiram, que a gente, os jogos, os RPGs que a gente jogava, foram os filmes e os jogos de videogame que influenciaram nas histórias, né? Foi. Sim. Porque eu lembro até dessa cena que o personagem Felipe estava sem perder o braço nas aventuras na guerra aí na final da missão no helicóptero falando com o comandante lá, com o coronel, sei lá o que, perdi o braço e tal, realmente, filho, aí não tem jeito, né? Não, mas não tem como, né? Tem prótese, né? Assim, no máximo é a cor da pele com o bracinho cor-de-rosa. Mas na época era o que tinha, né? Na nossa época não tinha modernidade aí. Podia segurar a Vulca no dente. Ele falou assim, eu não vou poder mais usar a arma, né? A Vulca, né? A minigun, não vai. Sinto muito, o bracinho. No máximo você segura um copo, né? Você levanta copinho. Eu pulei do helicóptero, Bode. Acabou a vida. Acabou, não tem mais pra nada. A paixão do cara era usar a arma, né? Era usar a Vulcan. Era poder usar a arma e o cara... foi uma é uma ótima representação, diga-se de passagem, né? O cara é uma representação muito boa. Pra mim, a vida acabou aqui. Tchau, coronel. Tchau, pessoal. Teve RPG Faroeste também, eu acho, viu? Que era muito legal, cara. Teve todos os de volta no tempo, de tudo. A gente fez tudo. Tudo que podia imaginar a gente fazia. Teve uma ideia. Depois começou a vir Fala isso no próximo. Eu te cortei uma vez. Eu ia dizer que eu lembro de um que eu inventei, que eu mestrei, que eu acho que jogamos umas 3 vezes só, que era uma invasão alienígena que acontecia em São Roque, e vocês tinham que ir pelo esgoto para burlar todo o exército alienígena lá. E vocês foram montando. Eu lembro que, assim, eu tinha dó que os personagens morriam, né? Porque o Bode não tinha dó, né? Ele ia lá e estuprava, matava os caras, e zoava todo mundo. Eu lembro que morria muita gente. Aí eu pegava vocês e eu dava outra ficha. Só que daí vocês já viravam os alienígenas. Eu lembro que acho que o Thiago virou alienígena. Eu lembro. Aí eles foram lá, mataram com lança-chamas os alienígenas. Eu falei, então, vamos clonar vocês de novo, né? Porque a ideia era vocês jogar, e o Bode queria acabar de uma vez todo mundo, né? Eu lembro que foi um dos poucos RPGs que eu mestrei. Eu não sei se vocês lembram, ou o Thiago eu lembro. Lembrou. Eu lembro. Eu lembro mais de um que você mestrou pra mim por domingo só. Eu lembro um que o Emiliano mestrou, que era baseado na história lá do Viagem ao Centro da Terra, foi na sua casa. Isso. Eu lembro também. Que foi numa sessão só, resolveu tudo, né? Isso, era isso mesmo. Legal. Eu fiquei triste que eu morri, cara. Eu lembro. Não, o Bambu ficou revoltado, porque o Bambu coletou dente de sabre, empalhou, ficou devagar. A gente fazendo as coisas, não, vou empalhar esse dente de sabre. Aí empalhava o dente de sabre. Aí ele capturava, ficava lá com a cordinha dele, que nem o Gru, né? Na beira da estrada, pra pegar um bicho, capturava, ia lá voltar, ficava empalhando. Na hora que acabou,
foi tudo apreendido, se eu não me engano. Né? Isso. E ele perdeu e não tinha como contar para ninguém que a gente tinha ido para o centro da Terra na expedição, né? Exatamente. Foi bem legal. Exatamente, é isso mesmo. Eu na não verdade, sabia. é baseado num livro que não é Viagem ao Centro da Terra. O nome desse livro é Plutônia. Plutônia é o nome do livro. É de um cara chamado Vladimir Obruchev, eu acho que é o nome É dele. aquele que a gente entrava, né? Cada vez que a gente entrava mais pra dentro da floresta, acontecia as coisas, né? Era isso? Isso. Era bem interessante. É um livro, eu recomendo esse livro, tá? Eu lembro que só no final o Emiliano explicou tudo, né? Que ele chegou e falou: vocês não perceberam que vocês entraram no centro da Terra porque a entrada era muito grande. E ele ficou explicando, mas já depois. A gente não sacou isso, né? Não passamos no teste de QI. É bem Uma formiga gigante, acho. Isso. Eu lembro que eu joguei isso. E entrando, né? Cada medida que ia entrando eras e eras. Então ia vindo uma classe de animais. A gente ia pegando os animais cada vez maiores, até entrando na pré-história. Isso. Então, à medida que a gente ia avançando, a gente já estava num barco e ia avançando as eras. Legal, meu. Passou o período. Isso mesmo, eu lembro, eu ia falar do barco mesmo, eu lembrava do barco e tal. Que legal, foi uma aventura de um dia só, eu não imaginei que vocês iam gostar tanto assim da aventura. E eu lembro também que o Emiliano gostava de investigar as histórias dos RPG dele. Todos os RPG dele tinham alguma coisa do outro. Sim, isso é verdade. Eu lembro que tinha um que a gente era uns ladrão, safado, e a gente entrava e fomos aclamados na vila. E o povo adorava a gente roubava, saqueava. E ninguém mexia nas nossas coisas, né? A gente só foi ali pra roubar e os caras aclamavam, deram uma missão pra gente, era um RPG do Emiliano. Deram uma missão pra gente de salvar não sei o que da cidade. Aí o Emiliano foi cercando a gente, assim, que a gente queria ir embora. Não é por aí, é por ali. E a gente só tinha acho que era tipo um precipício, um vale que só dava pra sair ou por ali ou por aqui. O nosso caminho era pela direita. E eles nos conduziam, fizeram festa, tudo pra nós, e nós saímos para um outro canto lá. E eu lembro que foi bem marcante também, né? Que eu lembro que eu roubei um orozimbo de ouro lá, um ostensório de ouro, sei lá como é que chama, aquele negócio do padre lá. Turíbulo, eu lembro que eu roubei esse negócio, um trabalho para roubar, eu lembro dessa parte. Aí quando eu roubei, escondi na mochila, tudo. Aí os caras queriam pôr não sei o que na minha mochila. Eu falei, não, deixa que eu ponho. E os caras queriam achar o meu turíbulo de ouro que eu roubei. Roubaram o turíbulo lá. Mas quem roubou esse turíbulo? Não sei. E os caras tudo passavam reclamando a gente como se nós fôssemos heróis. Muito bom. Esse daí marcou. Esse foi tudo RPG do Centro da Terra. Não. Não, esse foi um outro. Eu tô lembrando dos RPGs que o Emiliano mestrou, na sua casa, inclusive, naquela mesona que vocês tinham, naquela sala que a gente passou a ser sala de jogar Magic depois. Que vale outro podcast. Que vale outro podcast, porque olha, foi, viu? Agora vamos fazer assim, a gente vai fechar por hoje, então, porque já deu 1 hora. Eu acho que no próximo a gente pode falar de mais alguns RPGs, porque eu quero muito falar de um medieval do meu irmão, né, Thiago? Ele era top. Você tinha um repitante. Laçaquinos Taurus. Isso. Nossa, acho que eu tenho ele até hoje guardado. Poderoso Laçaquinos Taurus. E outros RPGs aí, a entrada do Vampire, tinha né? Super também, né? Tinha o Super do seu irmão também, que era legal. Tinha. Que a gente ainda não terminou, sim. Super também medieval. Jogamos outros RPGs. Felipe também medieval do Emiliano foi uma marca que foi lá que a gente começou a marcar número de sessão, lembra? Que a gente fazia a gente tinha uma competição interna de quem jogava mais o RPG. As sessões, lembra? Foi mesmo. Era muito Foi bom, mesmo, cara. Faltar era um sacrilégio, bem lembrado. Aí a gente jogava, fazia vaquinha pra comprar cachorro-quente, os caras brigavam porque o cachorro-quente do outro não tinha. Um pedia porque queria com salsicha, outro queria com salsicha. Não, e nós era assim, velho, nós vivia assim, né? Sim. Era divertido. Eu lembro que nessa época, principalmente quando ia de noite, assim, o pessoal comprava tanta pizza
Acho que E o cara a falava gente, tá enjoado de pizza, né? a gente era tudo saco sem fundo, tipo, era praticamente uma pizza por pessoa. Era. Então a gente Era comprava, uma né? pizza. Cada um comprava a sua. Cada um comprava a sua, aí o Bodão uma vez ligou pra pizzaria e falou assim, por favor, traga aí, sei lá, 14 pizzas. É isso aí, cara. O quê? Pior que foi. Ele Não, ligou de novo, o cara ligou de novo. É pra trazer, é aí que pediu, é aqui que pediu, pode trazer, não é só. Aí o cara trouxe, veio no carro, o cara veio num carro, Cada um monte de pizza no banco de trás, Cada um assim, do pegava banco a do sua lado. e sentava e comia, velho. Jogando a madrugada inteira, dormia em cima da pizza e falava que tá enjoado de pizza. Exatamente, eu não quero mais pizza. Era, Dorme, né? Dorme, mas era divertido. A gente realmente varava a noite jogando. Eu não sei, é difícil, eu não consigo. Eu tive pouco contato com outros jogadores de RPG, vou ser bem sincero. Mas eu não sei, cara. É difícil dizer se acho que foram poucos que fizeram tudo que a gente fez, viu? Em termos de RPG. Poucos. Eu acho, tá? Eu digo isso porque, por exemplo, sei lá, eu ouço outros podcasts com certeza, né? Assim, muito bem feitos, muito bem elaborados, né? Que nem o pessoal do ArgCast. E eles falam de RPG e tal, etc. Eu ouço eles, eu penso assim, nossa, legal, claro, muito bacana o que eles falam. Mas fica impressionado. Né? Não chegaram. Que nem eu falei, né, no começo, a gente vivia o RPG, não é? Sim. A gente tinha, né, nossas andadas por aí, nós era um grupo grande de gente, de pessoas que amavam jogar RPG. Uhum. E as outras coisas a gente acrescentava no RPG. Na verdade. Não era só RPG, né? Às vezes saía para fazer outras atividades, né? Sim, dá um rolê. Mas quantas vezes a gente deixou Capela de Santo Antônio, que não. Então, nós fomos. Nós andávamos aqui aqui a cidade é pequena, mas tinha os lugares. Então, a coisa cresceu para coisas mais pessoais, né? Da nossa vida. A gente não tinha festas, não tinha outras coisas, mas a coisa expandiu para outras atividades ali. É claro que não é para a gente se deter nisso, mas só para lembrar que foi uma coisa bem mais ampla do que só. O RPG era o centro, era o núcleo onde todo mundo se reunia, mas o resto, né? Mas acabou reunindo a gente pra gente caber fazer outras coisas, né? Várias e várias atividades. Hoje tem. Era um grupo que, na verdade, deixa eu só terminar aqui, o grupo era um grupo de moleques amigos, né? O RPG tava aí, mas a gente fazia muito mais, né, Brossa? A gente saía fazer caminhada, a gente saía jogar bombinha, fazia o grupinho Justiceiros da Noite, né? Isso, Justiceiros da Noite. Jogava bombinha. Nossa, se a gente for contar o que a gente fez aqui, a gente vai tudo preso. É melhor não contar. Mas é verdade. Vou parar de gravar. Hoje tem grupo de RPG na Brasital. Né? Na nossa época, nós nunca nem pensamos nisso, porque nunca ninguém sentiu necessidade. Tem que canonizar a mãe do bode por ter tolerado tudo isso, né? Nossa. Ela, às vezes eu vejo ela aí pela rua, mas ela foi uma pessoa bem legal de permitir tudo aquilo, porque aquilo não tinha limite. A molecada fazendo bolinho, a dona Maria Lúcia zoando. Ela tá bem, Brossa? Você vê ela na rua? Eu vejo ela, eu vi ela um pouco antes da pandemia, às vezes no mercado, mas recentemente eu não vi não, mas acho que ela tá bem, sim. Espero que ela esteja bem, E assim, essa questão dela, de tudo que ela proporcionou, no final das contas, em jogar na casa dela, tal, ela aguentava aquele bando de moleque e tal. No final das contas, assim, eu nunca conversei com ela sobre isso, mas eu penso da seguinte forma, né, tipo, o bode era filho único dela. Ela é viúva, então ela só. Pensando, né, as coisas, falou, eu tenho meu filho sempre perto de mim. Exato, então assim, tipo,
é uma forma ela via ele se divertindo, cara. Ela via aquela coisa cheia de gente, cheia de criança, cheia de amigos. Meu filho tem muitos amigos. Olha quantos amigos ele tem. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tenho os dois meus filhos aqui. Por isso que eu tô falando. Eu lembro, teve uma vez que o Tampa, né, isso é uma coisa que não acontece mais hoje. Hoje não acontece mais isso. Exato. Não, mas teve uma vez que o Tampa, que jogava RPG com a gente, chegou ao ponto de quebrar sem querer o filtro. E ela não chegou e falou, todo mundo fora, não quero. Eu falou, por isso que eu acho da hora, entende? Sim. Eu lembro. Ai, meu Deus do céu, ele com a mãozinha na cabeça. Ai, meu Deus do céu, quebrei o filtro da sua mãe. Exatamente, mas enfim, tipo, eu tenho dois filhos, tá, etc, e eu não vejo isso, cara. Eles, quando vem amigo, é um amigo, é outro amigo, certo? Assim, uma amiguinha, mas não é. É, exatamente. Então eu imagino isso. Mas é isso. Olha a intimidade de anos que nós tiramos dessa mulher, velho. A gente ia lá, né, e agradecer também. Não, então, eu tô lembrando disso porque a gente agradecer também o pai do Emiliano, a falecida mãe do Felipe, né? A dona Alice, o seu Gandhi, que foram legais também nesse ponto. A quantos filmes nós assistimos na casa de vocês, quantas sessões nós jogamos. Então, isso é coisa que tem que lembrar. Eles são pessoas que foram visionárias de entender que a adolescência é uma coisa que tem uma vez só. Eles entenderam que vocês tinham que ter esse respeito, essa amizade. Eu tinha livre acesso. Se eu quisesse, eu pulava aquele portão da sua casa lá. O máximo ia ser estraçalhado pelo cachorro. Fora isso, eu tinha acesso livre. Não tinha nada, né? Chegava ali, batia no seu portão, entrava ali, a sua mãe estava dando aula, seu pai estava trampando, chegava tarde da noite, a gente tinha a delicadeza de sair quando ele chegava. Ele era muito gentil, muito simpático. Espero em Deus que ele esteja muito bem ainda. Saudade do seu Gandhi. E fica aí a lembrança para marcar que foram os dois lugares que nós jogávamos RPG. Eu não jogava Magic, mas o pessoal ia jogar Magic, assistíamos filmes, né? Nós tínhamos ali o nosso tempo nesses dois lugares, eram os principais. E olha que nós tínhamos Brasital, nós tínhamos outros lugares que poderíamos ter ocupado, mas isso aí marcou, fez parte da nossa vida, né? Com certeza. Agradecimento total, não tem nem o que falar. Muito bem. Muito bom. Continuamos depois. Não tem como. Você ia na Taça pra tomar sorvete. Hoje vocês não saem nem perto desse carro, velho. Exatamente. Entendeu? O Emiliano só Tabuó, nós dava a volta na cidade toda, velho. Tabuó. Eu tava vendo agora um vídeo dos anos 90 que a gente sobreviveu, que uma das coisas dos anos 90 é que a gente saía sozinho. A gente saía sozinho, mesmo criança, 1h, comia o que se apresentasse como comestível no meio da tarde, tomava a água da torneira e o Brossa caía na cachoeira, que eu não vou esquecer do barulho que o Brossa fez, caindo de costas na cachoeira. No dia que a gente... Comia tudo o manjar da mãe do Bambu. Manjar. Mas você fez certo, tá certo. Você fez certo, ela foi oferecendo. Tem nada de errado. Tem nada de errado. Eu não conheci o bagulho, eu vou detonar essa bagaça aqui. Fez com justiça. É justiça. Tá certo. Então, eu ficava, né, provocando, né? Thiago vai chorar. Thiago vai chorar. Isso. O psicológico era totalmente abalado, né? Sim. Imagine se não era bullying, né? Que horror, cara. Mas normal para criança. Eu acho que tem coisas que se a pessoa aprender, tem habituado a conviver com aquilo, não vai sofrer na. Agora você fala que a criança tem que cortar a unha todo dia, ela já chora. Então, cara, você tem que criar o ser humano pra ir pra frente, né? É assim que eu crio meus filhos, cara, pra eles ir pra frente. Vai, não liga pras coisas não, vai acontecer. Você tem que aprender, senão como você vai... Daí a gente cria essa sociedade medíocre que a gente tá criando, que é a base de Big Brother, Facebook e Instagram. Isso é verdade. TikTok, velho. Senão a criança recebe um não no TikTok e já se mata. Hoje em dia já se viu isso.
TikTok, nem me fale. Mas tu dava bananeira no corrimão do Manelane que é de costa no chão. Exatamente. Nossa, E cara. essas coisas não foram filmadas, infelizmente, né? Fazer um TikTok assim. É, É. fazendo essas coisas aí pra papo inteligente, de Ganhar uma qualidade, não tem. E o Brizio. E Mas- o Mário Matilde jogava também. Que Mário? Então, tem um armário na sua casa, não tem? Que Mário? Tem que ter uma pergunta, né? Lembrando que o bode tinha um armário cheio de Playboy, tinha uma pilha, né? De vez em quando sumia um membro do grupo, depois voltava a jogar, né? Era assim. Mas Era impossível o armário do mas bode. ele comprava as Playboys só por causa das reportagens. Verdade. Cara, muito culto. Muita cultura. Não, Umas ele mentia entrevistas pra boas. gente esse bom, tudo ele melado, as falava páginas que grudadas. Ele falava que as reportagens eram mais legais, né, do que as fotos. Isso. Uma reportagem boa. Eu não duvido que Reportagem ele da lesse Mara tudo. Maravilha. Não duvido que ele lesse tudo mesmo, mas as partes que ele passava 90% era a foto da mulherada, certeza. Sim, É lógico. verdade, ele lia tanto que as páginas ficavam todas coladas, né? Um processo curioso. Gastava a página pra Mas- mudar toda hora, né? Vai e volta, vai e volta. E agora, Eu acho que eu tenho uma ficha ainda de personagem antigo guardada numa pasta aqui, eu tenho. tira a foto e manda. Pode fazer isso, sim. Anda, bonequinho de chumbo, se achar um parecido. Nossa, meus bonequinhos de chumbo internet, ficou tudo na mano. casa do bode, nem sei o que ele fez. Comeu. Não, tô brincando. Tá lá ainda. Deve ter guardado. Tá lá, com Tá lá. certeza. Acho que ele guardou, sim. Ficava na estante da mãe dele, hein?